Glória a Deus. Irmãos, eu estava ministrando uma doutrina lá em São Paulo e meu irmão perguntou: pastor, por quê? 4 evangelhos, sendo que os 4 falam praticamente a mesma coisa. Para quem deu 4? Podia só ter um e estava bom. Podia, irmão. Não podia? Só que o que é interessante é que, se naquele tempo, se hoje tem Tomé, imagina aquele tempo. Era necessário, para se crer no testemunho de alguém, ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Aleluia. Até o Moisés, quando ele recebeu a revelação, a lei de Deus, ele disse que era necessário haver, para se confirmar a palavra de alguém, 2 ou 3 testemunhas. Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. 4 evangelhos falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. 4 evangelhos que às vezes parece contraditório, mas quem estuda, quem lê, quem busca de Deus sabe que não é. Aleluia, é um complementando o outro, é um, aleluia, trazendo mais informação que o outro. Sabe para que isso, irmão? Aleluia, para que você venha a crer, aleluia, no unigênito, no Pai, que veio para resgatar a tua vida, que veio para te tirar desse sofrimento, que veio, irmão, para te resgatar, para dizer: sai da lama, filho, você não precisa ficar aí, não, venha comigo, porque eu tenho riquezas escondidas que ainda não foi revelada ao homem. Aí quando você olha, só para nós termos uma noção aqui, eu ainda tenho mais 2 minutos, só para você ter uma noção, quando você olha para o Evangelho de Mateus, você vê Jesus sendo apresentado, como eu já disse aqui, como rei, né? Quando você olha para ele, você já vê lá em cima Jesus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Quando você vai olhar mais para baixo, você vai ver o único, aleluia, dentro da genealogia, que é apresentado como rei Davi, gerou fulano de tal, rei Davi. O rei Davi gerou daquela que foi mulher aleluia, de Urias, aleluia, Salomão. Sabe por que isso, irmão? Porque Mateus apresenta Jesus como rei. Aleluia. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, aleluia, você vai contemplar ali, irmão, que não é falado muita coisa, aleluia, de Jesus, é mostrado, dando mais ênfase aos milagres de Jesus, mostrando que ele era totalmente dependente do Pai, mostrando assim o que, aleluia, que Jesus era servo, aleluia, Jesus era obediente ao Pai, e como a Bíblia diz, aleluia, ele foi obediente até a morte de cruz, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus era servo, aleluia, não era igual a você não, que hoje obedece, amanhã já não obedece mais, obedece quando é interessante para nós, obedecemos, aleluia, quando é agradável para nós. Não, Jesus foi obediente até a morte de cruz, aleluia. Foi um tempo, aleluia, que Jesus chegou, aleluia, até o jardim do Getsemane, aleluia, que quer dizer, aleluia, lugar de prensa, aleluia. Ele chegou até lá, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ser servo não significa que você vai chegar para alguém e você vai dizer: Pai, eu não quero fazer, Deus, eu não quero fazer, aleluia. Mas você, como servo, vai dizer: Deus, cumpre a tua vontade, Senhor, me dá força para realizar. Eu não quero, mas me dá força. Eu não quero te obedecer, mas me dá força, Senhor. Senhor, não dá para curar fulano, mas me dá força. Senhor, eu quero brincar com a minha mãe, porque só o Senhor sabe, mas Deus me dá força. Irmão, seja servo de Deus nessa noite de hoje. Glória a Deus. Marcos, aleluia, apresenta Jesus como servo. Aleluia. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, você vai observar uma coisa bastante interessante. O nosso irmão Lucas já apresenta Jesus como homem, aleluia, dando todas a ênfase, aleluia, de que ele foi homem, aleluia, de carne e osso igual eu e você, aleluia, que sentia fome, que sentia sede, aleluia, que encostava, aleluia, ali a cabecinha, aleluia, no travesseiro e dormia, aleluia, igual eu e você, irmão. Aleluia. Quando você vai ver a genealogia de Lucas, você pode até pensar, aleluia, que Mateus e Lucas entram em discordância. Por quê? Porque Lucas apresenta Jesus não como descendente, aleluia, de Salomão, filho de
filho, mas apresenta, aleluia, Jesus, aleluia, descendente de Davi, por intermédio de Natã, porque, aleluia, apresentando Jesus, aleluia, como descendente de Maria, aleluia, mulher, meu amado, sabe por quê? Para apresentar que ele era homem, aleluia, homem, igualzinho a você. Ei, crente, você acha que Jesus não pode te ajudar nessa tua fraqueza? Você acha que Jesus não está de olho na tua fraqueza? Ele pode sim te ajudar. Você está desesperada porque Jesus está vendo o teu sofrimento. Aleluia, eu tenho uma boa notícia hoje, Deus aqui para a tua vida. Ele está vindo para enxugar as tuas lágrimas e te colocar de pé para a glória do nome do Senhor. Você não vai ficar chorando. Aleluia. Glória a Deus, para nós fecharmos aqui essa pequena saudação, porque não foi mensagem. Aleluia. Quando o nosso irmão São João apresenta Jesus, sabe como ele apresenta Jesus? Aleluia, no princípio era o verbo. Aleluia. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aleluia. O São João não apresenta nem Jesus como homem, nem Jesus como servo, nem Jesus como rei. Ele apresenta Jesus, aleluia, como Deus, como Deus, como Deus. Aleluia, nem se preocupa em dar genealogia. Aleluia, nem se preocupa em dizer de quem ele foi descendente. Sabe por quê? Porque Deus não foi descendente. Ele é o que é e sempre será. Aleluia, antes dele não houve e depois não haverá. Ele é o único, ele é o soberano, ele é eterno. João apresenta Jesus como Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa, para você que está aqui nessa noite de hoje e tem confiança total em Deus, aleluia, ele vai se apresentar para você na sua totalidade, como pastor, aleluia. Aonde for necessário Jesus agir como servo, ele vai agir. Aonde for necessário Jesus agir como rei, ele vai agir. Aonde for necessário Jesus agir como homem, ele vai agir. Aonde for necessário Jesus agir como Deus, ele vai agir. Ele vai agir, não se preocupe não. Ele tem o remédio certo para cada doença. Ele tem o remédio certo para cada doença. Ele tem. Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Não se preocupe não. Aleluia. Eu aprendi uma coisa com Deus. A coisa pode estar difícil do jeito que for, mas o escritor da nossa história, pastora, é Jesus. Já viu? Escritor, ele dá um comando no livro. Ele determina quem vai ser o bandido, quem vai ser o mocinho, quem vai salvar tudo, quem vai morrer. Está entendendo o negócio? É Jesus quem comanda. É Jesus quem comanda. É Jesus que está escrevendo a história. Oh, meu Deus. Ô irmão, não se preocupa não, tá? Precisa de um certo drama que é para a história ficar mais bonita. É ou não é? Quando você vai no cinema aí, você vai. Ou não vai? Vai, eu vou. Oh, graças a Deus. Antigamente eu era meio tapado de alguns treinos, mas agora não. Mas depois falar, vamos pro cinema, já estou indo, filho. Vamos lá. Mas eu não estou com muita vontade, mas vamos, filho, eu quero te agradar. Vamos. Aleluia. Olha, mas se não tiver um certo draminha, se não tiver um certo chororô no meio, no começo, você não fica contente com o final, irmão. Além de não gostar de ver aquele drama todo, que é para depois ver todo mundo abraçando, ficando junto e feliz para todo sempre. Não é assim? Com Jesus não é diferente também, não. Ele está escrevendo a história da nossa vida, mas ele fala: alguém vai ler a história, aleluia, da nossa irmã Adriana. Então ele vai ter que ler, vai ter que se emocionar, vai ter que chorar, vai ter que se desesperar, mas vai saber, aleluia, que no final sou eu quem dou vitória, sou eu que dou vitória.